Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo, você compartilhando, tá bom? Pessoal, vocês ficaram sabendo que teve um evento do Gilmar Mendes? Ele que inventou o Gilmar Palusa lá em Lisboa, acho que é, né? Sei lá, para lá. Pois é. E algumas autoridades acabaram indo para lá, né? Juristas. Inclusive o Tarcísio de Freitas. Mas, Marcelo, por que Tarcísio de Freitas? Porque o Tarcísio é o cara que foi tratado como futuro presidenciável lá. O Supremo tratou ele como presidenciável lá. O Supremo, que está julgando Bolsonaro. É. E o Tarcísio? Como que ele se comportou? Quando ele foi falar, ele se comportou como presidenciável? Ele lembrou do Bolsonaro? Ele falou das urnas? Ele falou de democracia, liberdade de expressão? O Tarcísio é o candidato da direita que o bolsonarismo sonha? Você acha o quê? Ah, Marcelo, ele é um bom governador. Sei o quê? Não, eu estou falando de presidente. Né? Por quê? Ele é, sim, discutido para ser o candidato do futuro. Né? Qual ano? Não sei. Não sei. Pode ser 30, pode ser 34, mas ele é discutido, sim, como sucessor. Né? Não sei. A gente aqui luta para que Bolsonaro seja o candidato 30, mas 26, né? Agora 30. Que 30, Marcelo? 30 já é outra. Mas a gente também tem que ver os dois cenários. Porque esse Supremo Tribunal que está aí, ai, ai, ai. Vamos pegar a fala do Tarcísio, então, lá, que foi tratado como presidenciável. O Eduardo Bolsonaro não está muito satisfeito com ele, não. Você sabia disso? Você sabia que o Eduardo Bolsonaro não é muito fã do Tarcísio? Aliás, né, o Eduardo Bolsonaro não é que ele não é muito fã do Tarcísio. O Eduardo Bolsonaro, ele não está muito bom com o Tarcísio. É diferente, tá bom? Beleza? Não está, porque diz ele que o Tarcísio não fica meio que em cima do muro. Eu vou soltar a fala do governador e vamos ver se o Eduardo está certo ou se o Eduardo está errado. Com vocês, Tarcísio de Freitas. Bom, meu bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque, afinal de contas, eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. E quem sou eu? Então, Espera aí. Ele fala que vai falar agora no meio de juristas renomados. Quem são eles? de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o Gilmar, Barroso, Salomão. ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo. E quem sou eu aqui nesse evento? Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino. E de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente... Peraí. Tarcísio de Freitas, a democracia brasileira tá o quê? Eu vou voltar aqui, peraí. Da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não
não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. E aí, em cima desse Estado Democrático de Direito, ou de suas características, a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado Democrático de Direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado Democrático de Direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é, a gente, quando olha para o nosso Estado Democrático de Direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então, eu diria que a gente vai bem nessa direção. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então, esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Me desculpa, governador, mas o que o senhor falou aí, nesse evento, não é o que o senhor às vezes fala e às vezes desfala. O senhor morde e assopra, né? O senhor faz isso o tempo inteiro. Quando o senhor está no meio do Gilmar Mendes, e aí os ministros, o senhor abaixou aí a guarda e muito, né? Falou de soberania, que tá guardião de não sei de quê, papapá. E, na verdade, não é isso, né, Tarcísio? Não é isso que você acha. Ou é isso que você acha? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Tarcísio ele é o candidato perfeito do sistema, né? Eu vou repetir. O Tarcísio de Freitas é o candidato perfeito do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a você, se fosse a Michele Bolsonaro que estivesse aí, ela falaria isso? Não. Se fosse o Eduardo Bolsonaro, jamais ele falaria isso. Se fosse o Bolsonaro, jamais ele falaria isso. Se fosse qualquer... não falaria. Mas o Tarcísio fala. Então, o Tarcísio, ele é o candidato perfeito para o STF. Não para o povo. Não para o povo. Então, o Tarcísio, ele é excelente para isso aí. Ele vai ser aquele cara, se for presidente algum dia, aquele cara o seguinte, o tocador de violino do Titanic. O navio está afundando e eles estão lá tocando violino, ó. É exatamente isso que o Tarcísio faz. Ao invés de ele fazer um discurso firme, você quer... Te dar um exemplo. O Mendonça foi aí e fez um discurso firme. Ele que faz parte do Supremo fez um discurso firme. O Supremo precisa mudar, e não sei o que, papapá. Aí me vai o governador aí, um possível presidenciável, e ele encheu o coração dos ministros de amor, né? De esperança. Esse é o nosso candidato. Com todo respeito, mas o Tarcísio aí falou igual o Lula, né, pessoal? Fala a verdade. Falou igual o Lula ou não falou? Falou. Olha lá, o Supremo, soberania, não sei o quê, papapá. É igual o Lula, falou igual petista, né? Então, eu queria... É por isso que o... Então, agora vem a pergunta. O Eduardo, ele tá certo ou ele tá errado? Em criticar o Tarcísio, né? E o Eduardo fala, o Tarcísio, ele não dá o braço a torcer, ele não vai para cima, ele fica lá, ele fica, né, querendo comer nos dois pratos. E com isso ele vai ganhando a confiança dos ministros, né? Ganhando a confiança dos ministros. Será que o Tarcísio descobriu já que
É o Supremo? Hã? E ele quer repetir a dose de alguém por aí? Não sei. Quem é Tarcísio de Freitas? O Bolsonaro confia 100% no Tarcísio? Ou o Bolsonaro hoje sabe quem é Tarcísio e criou uma cobrinha, vamos dizer assim, e não pode romper com Tarcísio, que Tarcísio poderia hoje ser um camarada que poderia desafiar a direita hoje? Não sei. Não sei. Diga com quem andas que saberás quem tu és. Então ele está do lado de quem? Falando bem do Supremo, e ele está do lado de Kassab. Então, a meu ver, o Tarcísio, ele hoje, ele é mais esquerda e centro do que direita, né? É o que eu penso, tá, pessoal? É o que eu penso. Ah, Marcelo, eu penso diferente, eu confio no Tarcísio. Não tem problema, nós não vamos brigar por causa disso, né? Não vamos brigar por causa disso, não. Acredito que, como governador de São Paulo, eu não sou de São Paulo, inclusive é o estado que mais me assiste, e eu agradeço a vocês. Eu sou muito grato a vocês e me preocupo também com São Paulo, porque vocês me assistem muito aí. Eu quero que São Paulo dê certo. Eu não quero que Tarcísio dê errado, claro. Agora, eu não quero também, né? Agora, eu não quero também que nós apoiaremos alguém indicado por Bolsonaro, né, pessoal? E que Bolsonaro seja traído novamente, porque ele já foi traído por alguém, né? Tá bom? Traído por alguém. Beleza? Pessoal, assim, eu recebi algumas informações aqui, tá? Sobre o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro, tá bom? Que está na mesa da PGR. Tem 2 pedidos de prisões. 2. Um de Bolsonaro e um do Eduardo, pai e filho. Do filho, PSOL pediu. Do pai, Rogério Correia, PT, Minas Gerais. Um abraço aos mineiros. Então, meus queridos, quero te dizer uma coisa. Quero te dizer uma coisa. Me parece que há uma chance, é uma informação ainda remota, mas há uma chance do Moraes mandar prender não, né? Expedir o mandado de prisão contra o deputado Eduardo Bolsonaro, tá bom? Porque ele está nos Estados Unidos. E se isso acontecer, vai acender o estupim no Brasil, tá bom? Vai acender o estupim. Eu não sei o que vai ser do Brasil, mas me parece que essa possibilidade, me parece que é grande, né? Me parece que essa possibilidade é bem grande aí. Vamos ver se mandar prender, a Câmara dos Deputados poderá, né? Poderá intervir nisso aí. Porém, a Câmara dos Deputados não poderá, né? De imediato. A Câmara dos Deputados, pessoal, ela não pode votar um pedido de prisão. Não é o pedido. Te dou um exemplo. Na segunda-feira, por exemplo, o ministro expede a prisão de Eduardo. A Câmara dos Deputados terá 24 horas
para poder aprovar ou não, mas somente depois da prisão, e não de expedir o mandado de prisão. É diferente. Então tá. Se expedir o mandado de prisão na segunda-feira, fica parado. O Eduardo continua nos Estados Unidos. Se ele fica lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Porém, temos que analisar uma coisa. O prazo do deputado é o dia 22 desse mês. O mandado de prisão, se for expedido, vai ficar, ó. Chegar no dia 22 e ele não se apresentar na Câmara dos Deputados, depois do dia 22, começa a contar falta. Que o dia 22 até o dia 1º é recesso, né? Vai estar em recesso, que é do dia 17 ao dia 1º. Mas o prazo dele é o dia 22. Então, a partir do dia 1º de agosto, preste atenção, ele já vai ter que se apresentar. Se ele não se apresentar, começa. Falta. Chiquinho Brazão perdeu o mandato assim, porque estava preso, né? O cara lá da Marielle. Aí, o mandado de prisão ainda vai estar ativo contra o deputado. E se ele perde o mandato, aí lascou. Por quê? Aí ele vai ficar com o mandado de prisão nas costas sem o cargo de deputado. Aí complica, porque se ele for preso, a Câmara dos Deputados não poderá salvar ele mais, porque ele não será mais deputado. Então tem que analisar muito bem isso aí. Porque não é a Câmara não pode se movimentar no pedido de prisão. Não, ela tem que se movimentar na prisão. Agora, prender o deputado agora, a Câmara dos Deputados, ou o Senado, né, dependendo se for deputado ou senador, eles têm 24 horas para pôr em votação. Aconteceu com o Daniel Silveira. 24 horas. Eles é que decidem se vão deixar o cara preso ou não, tá bom? Então, vamos analisar isso aí. O Moraes pode expedir o mandado de prisão, sim, contra o deputado. E aí, eu não sei o que ele vai... O que é melhor para ele? Ele voltar a ser preso e a Câmara dos Deputados mandar soltar ele. E aí ele voltaria de novo. Não sei o que ele... Os advogados dele vão saber o melhor caminho. Mas me parece que vai pôr mesmo aí, né? Aí, me parece que vai querer mandar prender aí o deputado, né? Eu queria nesse momento mandar um grande abraço ao sogro do meu amigo, tá? Ao sogro do meu amigo. O sogro do meu amigo, o Cabo Bonadiman. Ele é policial militar aqui no município de Linhares, né? Cara, meu amigo, pré-candidato a deputado federal. Um abraço para você, boa sorte, tá bom? Bolsonarista, né, de direita. E o sogro dele assiste a gente, né? O nome do sogro dele é o senhor Zé Antônio Pisol, né? Zé Antônio Pisol. Ele até mandou um áudio para nós aqui, ó. Ó, o cabo, ó. Lá de Córrego, Braço do Sul, próximo de Capiche. Aí, ó. Um abraço ao seu Zé Antônio, que assiste nós lá na região de, ó. Lá de Córrego, Braço do Sul, próximo. Braço do Sul, é isso? Braço do Sul? Lá de Córrego, Braço do Sul, próximo de Caxixe. Próximo de Caxixe. Um abraço, seu Zé.
Muito obrigado pelo o senhor assistir a gente aí. Fiquei muito feliz de saber que o senhor assiste nós. Vamos à luta. O dia que eu for aí, eu vou passar na sua casa para a gente tomar um café, eu e o senhor aí, bater aquele papo aí. Vladimir, meu amigo, boa sorte para você, tá bom? Na sua campanha. A gente sabe da sua luta, né? Da sua luta à frente aí da associação, que a gente sabe. Eu conheço a sua história, conheço muito bem a sua vida, o seu trabalho, o seu empenho junto à Polícia Militar e também dedica a sua vida à política. Sei da sua honestidade, da sua garra. Continua assim, meu irmão. Quero te dizer que com garra, perseverança, a gente consegue chegar, né? E eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Tá bom, meu irmão? Forte abraço para você, continue na luta. Pessoal, forte abraço, curta, compartilha, ficar todos com Deus.